Agora eu quero ser bem didático e te dar 5 dicas para você superar a religiosidade. Por isso eu peço que você pegue seu caderno, caneta e anote aí as dicas que eu vou te dar. 5 dicas, preste bem atenção, eu acho muito importante você seguir. Quero salientar que essas 5 dicas, elas não têm necessariamente uma ordem de importância. Todas elas são muito importantes e eu creio com toda a convicção que se você segui-las, você vai conseguir galgar dia após dia êxito nesse objetivo de ir superando a religiosidade que você, que eu, que cada um de nós temos, infelizmente, dentro de nós, mas que a gente pode superá-la a cada dia e a gente seguindo nesse objetivo de ser cada dia mais semelhantes a Jesus. Então vamos lá, vamos seguir essa dica. Já deu tempo de você pegar seu papel, sua caneta. Então vamos lá. Primeira dica é: se disponha a viver com um senso humilde de que é pecador. Se você tem acompanhado todo esse percurso até agora, você já percebeu que muito da religiosidade tem a ver com uma performance, com o fato de a pessoa se apresentar como alguém que de fato não é, como uma pessoa que aparenta ser piedosa, mas que por dentro tem um resquício de podridão. E de fato não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Deus quer que a gente tenha, em essência, uma vida inteira, íntegra, uma vida que por dentro e de dentro para fora expresse a retidão, a santidade. Então, isso, para que aconteça, tem que primeiro ter de essência um verdadeiro arrependimento. E o arrependimento começa quando a gente reconhece que é pecador. Por isso, esse senso de pecaminosidade tem que haver dentro de nós. Quando a gente mascara isso, a gente, de antemão, já está numa situação de irremediabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que o paciente, quando ele chega diante do médico e ele diz que não sente nada, o médico não pode fazer nada por ele. O próprio Jesus disse que o médico ele não veio para os sãos, o médico veio para os doentes. Então, Jesus ele só pôde acudir aos pecadores porque os pecadores eram aqueles que se diziam estar doentes. Então, observe, se cada um de nós anda reconhecendo que é doente de fato, aí o poder de Deus pode atuar em nós. Mas quando nós nos bancamos, como aqueles que parecemos ser alguma coisa, aí o poder de Deus não atua em nós. O que é que eu quero dizer com isso? Que todos nós, eu e você, temos que reconhecer que somos pecadores, que temos falhas, que temos debilidades. Temos que reconhecer que temos fragilidades, que embora queramos viver para Deus, mas somos falhos, somos débeis e precisamos ainda de transformações em várias áreas da nossa vida. Então, é preciso que você reconheça isso diante de Deus, que você ande humildemente diante de Deus. Tem um texto de Miqueias 6:8, que é um texto bem interessante, que diz assim, que Deus te declarou homem e que ele pede de ti que tu ames a justiça, que busques a beneficências e que andes humildemente com teu Deus. Então Deus quer que você ande humildemente com Ele. E andar humildemente com Ele é andar reconhecendo que você é pecador. Se você andar reconhecendo que é pecador, que tem debilidade, esse é o primeiro ponto que vai fazer com que Deus opere na sua vida, fazendo com que você viva transformações. Segundo ponto, você pode anotar aí, a segunda dica é: desenvolva relacionamento com pessoas que você possa confiar sua privacidade. Um grande problema também com pessoas que vivem de aparência, que vivem como hipócrita, é que ela vive escondendo aquilo que é a sua podridão. E aí é um grande problema de pessoas
que vivem de aparência. Ela tem um segredinho, ela tem um algo na vida dela que sempre está ali e que não é tratado. E não é tratado porque às vezes ela esconde aquilo. E talvez seja o seu caso de ser aquela pessoa que tem uma dificuldade numa área, às vezes é reincidente em um pecado, e você tem vergonha de contar aquilo. E eu quero dizer para você que procure pessoas que sejam de sua confiança. Talvez até você já tenha essas pessoas, ou essa pessoa de sua confiança, e você está com vergonha. Vença essa vergonha. Procure essa pessoa, confesse o seu pecado, peça ajuda. Essa pessoa pode te orientar da melhor forma, de como você fugir de situações, pode te dar estratégia de como você superar essa debilidade, para que você vença, para que você não viva uma vida dupla, para que você possa tirar esse calcanhar de Aquiles, que você possa conseguir superar uma má consciência e lidar com esse problema de outra forma, que você não viva uma vida hipócrita, você vive uma vida transparente, uma vida em que você possa estar de cabeça erguida, lidando com todas as situações de maneira clara. Esse é o segundo ponto. Procure pessoas em que você tenha confiança de compartilhar sua privacidade. Isso é algo fundamental para que você possa superar a religiosidade. Terceiro ponto importantíssimo é: nunca deixe de congregar. Olha, hoje, aliás, há um tempo, existe um movimento que tem até crescido, chamado desigrejado, que são pessoas que, muito por causa de problemas e frustrações no ambiente de igreja, principalmente por causa de relacionamentos e, vamos dizer assim, tristezas, desânimos e decepções, principalmente com líderes, acabam deixando de congregar. Eu quero dizer para você que eu entendo isso. Mas, por outro lado, é importante dizer que, embora eu entenda que existe esse tipo de frustração, por outro lado, se a gente olha o que o Senhor ensina nas Escrituras, a gente entende também pelas Escrituras que o plano de Deus para o seu povo é que a dinâmica de transformação da nossa vida está condicionada aos relacionamentos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus condicionou a transformação da nossa vida no desenrolar do relacionamento dentro do corpo de Cristo. Então, as pessoas que se afastam e se tornam desigrejados, elas deixam de participar dessa dinâmica. Então, quem sai no prejuízo são essas pessoas. Elas deixam de viver essa transformação. Então, se você quer viver a transformação, deixar de ser religioso e viver essa transformação de vida constante, você tem que estar no corpo de Cristo. Você tem que estar vivendo essa dinâmica de igreja. Não é uma questão de gostar ou não gostar, de frustrar-se ou não se frustrar. É uma questão de você estar dentro daquilo que Deus projetou para o povo de Deus viver. Então, se você quer viver essa experiência de transformação na sua vida, você precisa estar nesse processo. A gente precisa lembrar também que, embora a gente possa se frustrar com os outros, lembremos, nós também somos pecadores, nós também erramos, nós também estamos sujeitos a frustrar outras pessoas. Então a gente precisa ser longânimos, porque nós também podemos trazer tristezas e frustração às outras pessoas. Enfim, nunca deixe de congregar. Quarto ponto é importante, quarta dica que você precisa anotar: estude a vida de Jesus no intuito de imitá-lo. Esse ponto a gente até já abordou, que é: verifique a vida de Jesus. Ele foi o único homem que não foi religioso. Então observe, se Jesus foi o único homem que não foi religioso, é nele que eu tenho que me inspirar. Eu tenho que ler os evangelhos, olhar para Jesus como ele se comportou com a viúva, com as crianças, com os religiosos, como foi que Jesus pensava, como é que Jesus lidava com as escrituras, como é que Jesus lidava com os pais, como Jesus lidava com os discípulos, como é que Jesus sentia as emoções
Então eu tenho que prescrutar, por assim dizer, toda a vida de Jesus e, olhando como ele fazia, como ele sentia, imitá-lo em todas as coisas. Essa é a forma que eu tenho que olhar para Jesus e procurar imitá-lo. Essa é uma forma de eu buscar superar a religiosidade que é em mim, porque quanto mais dele eu tiver em mim, menos de mim e da religiosidade eu vou ter na minha vida. E quinto e última dica que eu tenho para dar para você é a seguinte: pratique as disciplinas espirituais como forma de relacionamento com o Pai. Isso também eu já falei de alguma maneira nos vídeos anteriores, que é o seguinte: existe muito da lógica da religiosidade nas práticas das disciplinas espirituais, na oração, no jejum, na leitura da palavra, que é o seguinte: as pessoas oram para receber coisas, as pessoas jejuam para receber coisas, as pessoas leem a palavra para poder pregar. E, na verdade, isso é uma lógica equivocada, porque Deus nos deu oração para a gente se relacionar com Ele. Deus nos deu jejum para a gente se humilhar, para a gente aproveitar essa humilhação para estar mais sensível à voz dele. Deus nos deu a sua palavra para a gente entender a voz dele, para a gente ouvi-lo melhor. Enfim, essas disciplinas espirituais Deus nos deu para que a gente estivesse nos relacionando melhor com ele, não para outro fim. Então, se a gente não entende isso, a gente pode desvirtuar essas práticas usando ela com outro objetivo. Então, que a gente tenha essas disciplinas espirituais no seu devido lugar, que é para buscar relacionamento com o Pai. Tá ok? Essas 5 dicas, se você praticar da forma certa, eu tenho certeza que elas vão te ajudar a ter melhor proveito na busca da superação da religiosidade na sua vida.